Você pode nem saber, mas você está correndo o risco de deixar um grande problema para os seus filhos no futuro. Um conflito familiar. Pode ser que agora esteja tudo perfeitamente bem, mas se você não tomar nenhuma atitude agora, quando for a hora mais desafiadora que você não estiver mais aqui, os seus filhos herdarão um grande problema. Sou Bruno De Biasi Salve, advogado há 15 anos, especialista em planejamento patrimonial da família e sucessório. Sou sócio do escritório Coffeezank Advogados Associados, que tem uma tradição de prestação jurídica há mais de 60 anos. Neste vídeo, eu vou te mostrar as atitudes e as decisões equivocadas que as famílias brasileiras ainda tomam para tentar fugir do inventário, que apenas aumentam os conflitos e geram mais problemas. Vou te mostrar também as consequências severas que essa briga entre os irmãos pode causar. Mas não vou falar só de problema. Vou apresentar também a solução que as famílias que já se deram conta desse problema estão utilizando atualmente. As ferramentas atuais e adequadas que as famílias que já se deram conta disso estão utilizando para manter a harmonia familiar. Primeiro, eu preciso falar de um assunto um pouco delicado. Infelizmente, é muito comum ainda. Eu já ouvi algumas vezes aqui no escritório a pessoa falar: bom, depois os meus filhos que se virem, eu construí o patrimônio. Você já ouviu essa expressão, não é? O mundo mudou muito. Essas ideias do passado já não se adequam mais à realidade. E muito menos ao futuro. Estamos falando do futuro da sua família. Quem não se organizar, não se planejar, pode colocar em risco todo o sacrifício de uma vida de trabalho, porque os herdeiros, os filhos, não terão nada que fazer para evitar isso. Se você não tomar nenhuma atitude em vida, o inventário é obrigatório e a divisão dos bens deve seguir o que diz a lei. E normalmente o que diz a lei não agrada os envolvidos. Isso porque tem um filho que ganhou um carro do pai, outro que ganhou um estudo, tem aquele filho que ficou cuidando dos pais pela promessa de ganhar as terras, tem aquele que participou do CNPJ do pai, aquele que vai tocar os negócios da família e tantas outras circunstâncias. Como a lei poderia prever tudo isso? Não tem como, né? Então é aí que surgem os desentendimentos, as brigas entre os irmãos e entre o cônjuge, o pai, a mãe que ficou vivo. Em resumo, não deixe a legislação tomar a decisão sobre o futuro da sua família e do seu patrimônio. E é por isso que não fazer nada é a pior opção. É necessário realizar uma mudança cultural para ajustar, conversar tudo em vida. Estabelecer as diretrizes, definir os pontos com todos os envolvidos. Quando todos estiverem concordes, tudo estará resolvido. E aí eu já entro num segundo ponto. Essa ferramenta de organização não é um testamento. Muitas famílias ainda utilizam o testamento por desconhecimento e estão criando um grave problema. O testamento é uma ferramenta antiga, criada ainda pelos romanos e não mais tão aperfeiçoada. Serve apenas para as novelas. E abri um parênteses aqui, nem mais agora para as novelas. Quem lembra da novela Renascer, que teve uma nova versão agora em 2024? Na versão original, que é de 1993, há quase 30 anos, o coronel José Inocêncio resolveu toda a sua sucessão através de um testamento. Agora, no remake da novela de 2024, ele pegou a sua fazenda e criou uma holding familiar e incluiu seus filhos como sócios. O que isso quer dizer? Que o roteiro da novela foi atualizado. Ele foi adequado à realidade do que está acontecendo na sociedade. Agora, fechando parênteses da novela, tem ainda muitas famílias que acreditam que realizando o testamento vão evitar o inventário.
E esta é uma crença equivocada. O testamento não evita o inventário. A sua família vai ter que fazer o inventário da mesma forma, passar por toda a burocracia, pagar todos os elevados custos com advogado, impostos, cartório, registro. Na verdade, para ser sincero, a burocracia e os custos aumentam quando tem um testamento. É isso mesmo que você ouviu. Sabe por quê? Porque tendo um testamento, é obrigatório abrir um processo judicial anterior para o juiz verificar se esse testamento está de acordo com a lei. Isso é o quê? Pagar mais advogado, mais burocracia, mais demora. Mas a consequência pior de ter um testamento é que o testamento serve para criar uma desigualdade na divisão da herança. Você vai criar benefícios para um filho, para um herdeiro ou até para um terceiro. E qual é a consequência disso? Criar uma quebra da harmonia familiar. O filho, o herdeiro prejudicado, claro, não vai ficar contente com isso. E num momento onde eles estarão mais fragilizados, porque o testamento não pode ser revelado antes do falecimento. De fato, a consequência mais severa dos conflitos familiares é a emocional, que não pode ser calculada. Mas há um prejuízo que pode ser mensurado aproximadamente. Quando há litígio, o inventário obrigatoriamente irá para um processo judicial. E esses processos judiciais, podemos dizer assim, tramitam há mais de 10 anos, porque o juiz vai ter que analisar todos os pedidos dos herdeiros e dar o seu veredito conforme a lei. Mas nesse período, enquanto tramita esse inventário litigioso, ninguém recebe nada. Os bens ficam congelados, podemos dizer assim. Ninguém cuida, ninguém administra, ninguém tem a responsabilidade sobre eles, e isso causa uma dilapidação patrimonial. É muito comum, principalmente nas cidades grandes, imóveis que estão em litígio de herança ficarem vazios e serem invadidos. Mas o ponto principal também é a perda de oportunidades que o grande tempo de tramitação faz com que a família perca. Por exemplo, aquele terreno que poderia ser vendido para uma construtora, quem vai tocar os negócios da família, como esses CNPJ serão administrados, se esse falecido tinha ações e investimentos, como isso fica? O mundo hoje ele é muito dinâmico e essa perda de oportunidade causa uma dilapidação patrimonial severa. Na prática, o que a gente vê no dia a dia, as famílias que brigam em inventários eternos estão tendo grande dilapidação do patrimônio familiar. Mas você, que ama a sua família, certamente não vai deixar como herança para seus filhos um conflito familiar. Gostou desse conteúdo? Nos siga nas redes sociais.